Meu nome é Wesley Felipe, eu sou um dos fundadores do Burke Instituto Conservador e é uma alegria receber vocês aqui. Em breve nós estaremos começando a nossa palestra aqui com a deputada estadual Ana Campanholo, mas antes eu quero chamar a sua atenção um pouquinho para o Burke Instituto Conservador, que nasceu há 2 anos com o intuito de levar o pensamento conservador e resgatar valores que a nossa sociedade tem esquecido. E a gente sabe que é tão importante resgatar esses valores. O Burke Instituto Conservador é uma instituição que produz cursos com diversos temas. E hoje temos uma plataforma de cursos, inclusive com um curso da professora Ana Campanholo, que está disponível totalmente em EAD. Então, se você entrar no site www.burkeinstituto.com, terá vários cursos. Curso da professora Ana Campanholo, curso do professor Aramis falando sobre os movimentos revolucionários da guerra contra a família, curso do teólogo Franco Ferreira falando sobre a ação do Estado e a Igreja, entre outros. Bom, eu quero convidar a deputada estadual Ana Campanholo e minha amiga, e a Ana, eu estou muito feliz de estar com ela aqui, porque quando veio a ideia de trazer o Burke, surgiu essa ideia do Burke, a Ana foi uma das primeiras pessoas que eu convidei. E quando eu convidei, a Ana disse um sim imediatamente. Então, por favor, uma salva de palmas para essa amiga, Ana. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Quem diria, 3 anos atrás, quem sabe 5 era impensável encher um salão desses para falar de um assunto tão politicamente incorreto. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E eu costumo dizer que não sei quem é que deve mais para quem aqui. Sou eu que devo ao Burke ou eles a mim. Porque esse livro só existe porque o Wagner, o Wesley e o Ramon me ligaram e disseram que eu tinha 3 meses para escrever, apresentar e gravar 5 aulas sobre feminismo, sobre a história do feminismo inteira em 5 horas. E aí eu tive que me matar para organizar tudo que eu sabia em 5 partes. E essas 5 partes acabaram virando esse livro que vocês têm acesso hoje, com 5 capítulos. Com certeza, muito mais elaborado do que aquilo que você consegue assistir no curso, porque é muito rápido. Mas se não fosse o Burke, na hora em que a editora, Vídeo Editorial, me ligou, não teria o conteúdo pronto e não teria nem ideia de como fazer. Essa palestra que vocês vão assistir hoje foi a mesma que eu apresentei para a ministra Damares, no evento da ministra Damares e da Jaina Nicareta, secretária nacional da Juventude, do governo Bolsonaro, lá em Brasília. Que dia? Esses dias. Não sei mais nem onde que eu estou, se é de manhã, se é de tarde. Mas é isso. Então, essa palestra é praticamente a mesma que o pessoal lá do governo federal pôde ouvir e que o jornal O Globo odeia muito, né? E gostaria que não existisse. Então, estou muito feliz que vocês estão aqui. São muitos os nomes possíveis para essa palestra. Poderia ser o nome do livro, né? Feminismo, Perversão e Subversão. Poderia ser O Privilégio de Ser Mulher, o nome que eu escolhi para hoje, ou O Resgate da Feminilidade. Enfim, são muitas opções. Como vocês veem, o livro tem 2 subtítulos, Perversão e Subversão. Para mim, essas são as 2 fases principais do movimento feminista na cabeça de uma mulher, ou de qualquer pessoa que acabe aderindo ao movimento. O discurso feminista ele tem 2 objetivos principais. Um objetivo final, o mais importante de todos, é convencer as mulheres e os homens de que não existe mulher. Ou seja, não existe identidade feminina, identidade masculina, feminilidade, masculinidade, um símbolo universal ao qual nós chamamos mulher. Existem alguns livros muito bons para vocês aprenderem um pouco sobre essa feminilidade. Um deles está vendo aqui e é de uma norte-americana e se chama Feminilidade Radical. Outro, da Gertrude, se chama A Mulher Eterna, que faz um comparativo entre Maria, que é um símbolo eterno de mulher, e o que deveria ser a mulher. Enfim, são muitas as opções, mas essa ideia de que existe feminilidade e masculinidade passou a ser contestada impressionantemente ainda no século XVII por um escritor chamado Paulin de la Barre, que escreveu um livro pela igualdade dos sexos, muito tempo, um livro praticamente desconhecido, em francês, onde ele começa a teoria de que não existe sexo para o cérebro, ou que o cérebro não tem sexo, que a cabeça ou a alma é neutra, ela não tem sexo, e tudo que nós vivemos como feminilidade e masculinidade é reflexo do que aprendemos. Vocês já devem ter ouvido muito isso hoje em dia, mas aposto que não imaginavam que as ideias como essa já tinham 400 anos.
E a história do movimento feminista ela é assim, é bastante diluída. A gente poderia dizer que começa no século XV, quando uma escritora francesa chamada Christine de Pizan escreveu um livro chamado A Cidade das Mulheres. Todos aqui, provavelmente muitos são cristãos, então devem conhecer uma obra de Santo Agostinho chamada A Cidade de Deus. Como a gente percebe hoje, da mesma forma acontecia nos primórdios do movimento feminista, que a gente ainda chama de protofeminismo. O primeiro capítulo inteiro do livro, para quem tiver acesso, vai falar sobre esse movimento, do feminismo antes de 1790, um tipo de feminismo primordial. E desde sempre o movimento feminista foi anticristão, foi anticlerical, foi anti-Deus, foi anti-Jesus, foi anti-tudo. Hoje a gente ouve muito as pessoas falarem, mas o movimento feminista começou tão legal, tão bom para conquistar direitos, daí se perdeu depois. Isso é uma inverdade. Se nós estudarmos a história do movimento feminista, ele começou desde sempre com raízes anticristãs. Vocês vão poder ver isso ao longo da nossa conversa aqui. O objetivo final desse movimento é dizer que não existe mulher. Não existe. Não, esse conceito é falho. E o segundo é que a mulher é um sexo oprimido. Está sempre em desvantagem. Veja bem, e para as pensadoras e para as teóricas que elaboraram essa questão de que a feminilidade é uma farsa, os conceitos são muito complicados, são muito complexos. Né? Patriarcado estrutural, patriarcado infraestrutural, suprapatriarcado. Imagina você chegar para sua avó, para a tia que faz a maionese do Natal, falar: ô tia, você sabia que não existe mulher por causa que isso é uma invenção do patriarcado superestrutural? Ela vai falar: hã? Já tá bêbada, né? Começou o Natal. Então, são conceitos muito difíceis de assimilar. Você imagina para aquela moça diarista que limpa a sua casa, a tia do café, né? Qualquer pessoa que tem uma vida meio normal, que não fica com a cabeça enfiada em ideologias e livros, você fala: olha, não existe homem e mulher, isso é uma invenção cultural. A pessoa vai dizer: eita, né? Doido, alô. Então, essa parte do movimento feminista, ela é praticamente intragável para grande parte das pessoas. Vocês sabem que a intelectualidade, a elite intelectual, ela existe justamente porque ela é uma parcela da população. Recentemente, o nosso ministro da Educação disse que a universidade não era para todos. Ai, todo mundo ia desmaiar e vou morrer e cortar os pulsos. O que ele estava querendo dizer? A elite, ela existe como um referencial para o resto, sempre. Né? A elite econômica, a elite intelectual, a elite social, enfim. A elite, ela tem que ser uma parcela da população. Se todo mundo for da elite, daí não é mais elite. E a elite intelectual é aquela que tem acesso ao ensino superior. Nem todos querem ter acesso. É fundamental entender isso. Vocês devem ter um primo, um tio que se vê um livro, ele corre e desmaia. Tem algum problema? Ele não quer, né? Então foi isso que o ministro Vélez disse. E para essas pessoas que vivem as suas vidas comuns, tranquilamente, acorda de manhã, faz o café, veste as crianças, leva para a escola, trabalha, produz, aumenta o PIB do Estado, depois vai para casa, paga seus impostos, assiste TV, dorme, vai na missa. Essas pessoas não têm tempo para saber o que é a superestrutura do patriarcado milenar, não sei o que lá, da Judith Butler. Então, é uma dificuldade para o movimento feminista conseguir plantar essa ideia no coração da tia, da nossa avó, até do nosso coração, porque nós, conservadores, nós podemos falar isso porque estamos dentro de um instituto conservador, nós temos uma coisa a nosso favor, que é a realidade. Uma coisa que eu aprendi com o professor Olavo é: você não sabe de algo, diga não sei. Você resolveu o seu problema, não sabe, não sabe. E a realidade, ela é ampla, é maciça, ela destrói qualquer argumento, qualquer delírio. E nós, conservadores, contamos com a realidade a nosso favor. Seja a gente olha um pipi e uma pepeca, é um homem e uma mulher. Que legal, né? Não precisa teorizar nada sobre isso. Então, nós temos ao nosso favor o conservadorismo. E os revolucionários, os subversivos, eles estão sempre um passo atrás. Eles sempre têm que criar uma teoria para explicar uma coisa que está acontecendo que é óbvia. Hoje eu aprendi uma expressão com o Pedro ali no jornal do Burke, que é todo dia às 6 horas, o Burke Knockout. Crime do óbvio, que é quando você fala uma coisa óbvia. Como, por exemplo, o Bernardinho falou ontem: homem é foda. Foi um elogio, né? Ele quis dizer: é lógico que o saque, o arremesso de um homem vai destruir todo mundo. Ele estava fazendo um elogio. Então, é o óbvio, e ele teve que pedir desculpa. Vocês lembram do Levi Fidelis que falou: órgão excretor não reproduz. Outra obviedade. E ele respondeu um processo, parece que dando moral, e queriam processá-lo a pagar R$1 milhão para comunidades LGBT por ter dito que órgão excretor não reproduz, certo? Então, o óbvio está ao nosso favor, e nós contamos com isso. Então, essa parte da subversão, ela é muito complicada para colocar na cabeça das pessoas. Então, o movimento feminista precisa trabalhar com uma coisa mais fácil de fazer. Então, mais fácil do que subverter é perverter. Quem tem filho adolescente sabe, você dá 15 anos de educação para criança. Aí,
15º ano, um amiguinho maconheiro. Tu tem que reforçar 15 anos de educação por causa de uma criatura em um dia de 15 minutos. Né? Então, perverter é fácil. O difícil é manter as coisas em ordem. Existem, inclusive, leis da física que dizem que o universo caminha para o descaso, para a desordem. Né? Então, é fácil perverter. Então, essa é a segunda fase do movimento feminista. Como é quase impossível convencer a humanidade que não existe mulher, então vamos perverter todo mundo, fica uma bagunça, ninguém entende mais nada. Vamos falar primeiro sobre a subversão, bem rapidinho, porque senão é o nosso principal assunto, tá? Então, algumas mulheres começaram uma campanha para destruir esse símbolo feminino. Nós já falamos do Paulin de la Barre, lá do século XVII. Eu acho que o livro dele foi publicado em 1605. Aliás, quem quiser se aprofundar nesse assunto, ou quiser desconfiar até mesmo do conteúdo do livro, essa mulher tá louca, é doida, no finalzinho do livro tem uma lista de obras feministas fundamentais. Que você quer conhecer o movimento? Você pode ler o meu livro, que é um resumo. Se não confia em mim, você pode ler todos os livros feministas que eu listei ali. São cerca de 30 livros, desde 1405 até 2018. E uma das feministas mais importantes do movimento é essa que vocês estão vendo aí no slide, que é a Beth Friedan. Ela escreveu um livro chamado A Mística Feminina. Pelo nome do livro você já entende. Ela está querendo dizer que a feminilidade, a mulher, as tendências femininas, por exemplo, as mulheres gostam de criança, de cozinha. Hoje em dia não gostam mais, mas as mulheres gostam de cozinhar, gostam de servir, gostam da companhia de outras pessoas, gostam de conversar, gostam de assistir novela, gostam de YouTube, tutorial de maquiagem no YouTube. Todas as coisas relacionadas à feminilidade, segundo a Beth Friedan, elas são uma mística, uma mentira, um mito, uma criação cultural. Lembra do patriarcado estrutural, que ninguém vai entender? Ela estava querendo dizer isso. A identidade da mulher, ela foi cunhada histórica e culturalmente para que as mulheres se comportassem de determinada forma, como uma espécie de complô masculino para oprimir as mulheres. É muito difícil você encontrar um homem que tenha ciência do que ele está fazendo nesse complô, mas supostamente existe esse complô. A Beth Friedan é uma mulher muito infeliz no casamento. Se não me engano, ela tinha 3 filhos, ela acabou se divorciando do marido. Depois acusou injustamente o marido de tê-la agredido. Uma das estratégias mais recorrentes do movimento feminista é usar militantes para imputar falsos crimes. Isso é recorrente em caso de estupro, em caso de agressão. E foi isso que a Beth Friedan fez. Acusou o marido de violência. O marido já estava separado dela há 20 anos, ficou bem bravo, foi na mídia, falou que ela era maluca e tal. Enfim, o casamento dela devia ser muito ruim mesmo, porque o marido dela não gostava dela. E ela dele. E ela fugiu, abandonou tudo. Então, para ela, ser mulher, que era naquela época, imagina, 1940, 1950, muitas vezes era cuidar dos filhos, da casa, do marido, era uma droga. Então ela tinha que resolver esse problema. E o que muitas feministas fazem é pegar um problema delas, você que tem esse problema, não é todo mundo, é só tu, amiga. Aí você pega esse problema e generaliza ele, diz que todas as mulheres sofrem dessa mesma coisa. E foi isso que a Beth Friedan fez. Dizia que a mulher mãe, dona de casa, era escrava, incapaz, inferior mentalmente, que ser dona de casa era horrível, que era escravidão, etc, etc. E que as mulheres só faziam isso porque elas tinham sido enganadas pelos homens numa espécie de patriarcado que colocou na cabeça delas que as mulheres têm que fazer isso. Então ela questionava a identidade feminina. Mais moderna do que ela, uma mulher que é pouco conhecida até mesmo pelas feministas de hoje, pouco citada, é a Monique Wittig. Vocês estão vendo uma foto dela aí? E aí você tem uma citação. Olha só o que ela diz. A mulher universal ou mesmo feminino não existe. Então, para ela, não existe feminilidade, nem masculinidade. Se os homens querem ver o jogo do Pindamonhangaba com o Cruzeiro do Sul, é porque eles foram ensinados, não é porque eles querem, é por uma forma de tendência. E para Monique Wittig, a gente tem que destruir qualquer forma de pensamento binário, homem e mulher. Então, olha o que ela diz ali. Quem frequenta a universidade já deve ter ouvido falar aquelas expressões, todes, amigues, né? Vocês já ouviram? Que os universitários, que eles botam E, tipo, amigues, né? Amigos, amigas, enfim. Isso que pra gente, a gente olha e pensa, não é possível que essa pessoa tá com o cérebro dessa condição. Você pensa que é uma zoeira da pessoa, que ela fumou maconha. Monique Wittig, ela defende essa ideia. Mulher não existe, mulher é um símbolo inventado, temos que destruir isso. No lugar disso, ela propõe um novo padrão, que é o padrão lésbico. Então, no livro dela, ela diz que o ideal é que não exista homem nem mulher, mas que todos sejam lésbicos, ou seja, todos se pareçam com mulheres e todos amem as mulheres. Então, os homens são duplamente dispensáveis. Ninguém vai desejá-los e ninguém vai se parecer com eles. E quem vai numa loja de departamento hoje, tipo uma Renner, já está se sentindo isso aí. Porque você vai lá para comprar uma calça, a vendedora diz, moço, só tem skin e só tem cor khaki e cor de rosa. Meu Deus, eu quero a calça jeans. Não, senhor, não tem. O senhor quer... Aí tem aquelas camisetas do Lua Santana, mais compridinho. E as roupas... E daí no calor de 30 graus, você passa aqui no meio de São Paulo, o cara tá com lenço. Já viram isso, né? Então, você vê, esses aspectos, eles vão chegando na nossa vida de forma imperceptível.
O professor Olavo tem um livro que eu acho... É muito livro que eu esqueço o nome. Acho que o nome é Revolução Cultural, é a Nova Era, algo assim. Um livrinho verde, e ele fala lá sobre uma das estratégias do movimento revolucionário, que é destruir qualquer coisa relacionada à masculinidade. Olha que engraçado, talvez vocês nunca tenham pensado sobre isso, mas ele menciona, por exemplo, o ódio do movimento feminista, vegano, etc. Por exemplo, por que as feministas começam a ser veganas? Que relação que tem? Porque criar o gado, matar o gado, é uma atividade masculina. Fazer uma tourada, fazer uma vaquejada, entendeu? E a atitude de abater um animal para comer é uma atitude desde os primórdios da humanidade masculina. A mulher ficava em casa, enrolando fio de ovelha lá, até fazer uma linha, enquanto o homem saía com um pedaço de pau para tentar fazer um javali para comer, né? Então, atividade masculina. Outra coisa que as feministas combatem, o movimento ambientalista, que o nosso Dom Bertrand costuma chamar de psicose ambientalista, combate, é os combustíveis fósseis. O que isso aí tem a ver com o feminino, tá louco? Os combustíveis fósseis, os carros, por exemplo, movidos a gasolina, a diesel, você percebe que é um carro agressivo. Aí você troca por um carro elétrico. O carro elétrico ele tem mais compartimento para botar batom, tudo. Ele é fofo, né? Você imagina você ter medo de um carro elétrico. Tipo, quem é que vai falar, nossa, tô saindo com um cara e tem um carrão elétrico? Né? Não, por quê? O carro elétrico ele é compacto, ele é silencioso, ele não é mais agressivo. O próprio design dos nossos carros. Pensa num Landau, né? O Landau é um troca, Landau. É velho o negócio, não funciona. Todo mundo olha pro Landau. Aí você pega o carro mais ostensivo que você pode imaginar hoje, vamos imaginar um Fusion. Ele já tem todos os traços que deveriam ser agressivos, eles são afinados, foram amenizados, tudo amenizado. Tem até um estudo comparando as armas usadas pelos russos e pelos alemães com as armas usadas pelos americanos. As armas dos russos, tu olhava e já dava medo, não precisava nem disparar, o cara já saia correndo. Até as armas foram começando a sofrer a passar por um design mais fofo, entendeu? Então a fofização do mundo é a feminilização. A feminilização do mundo, conforme essas indicações do professor Olavo, elas também estão aí com o propósito de destruir a masculinidade. Porque se eu destruo a mulher, eu destruo o homem. Muitas coisas na nossa cabeça a gente só entende pela dualidade. Tipo, escuro, claro. Luz, trevas, né? Bom, ruim. Para a criança, isso é bom, isso é ruim. Primeira coisa que a criança aprende, sim e não. É sempre homem e mulher. Então, se eu destruo um lado, eu destruo o outro também. Né? Porque a Simone de Beauvoir dizia que a mulher era o sexo relativo ao homem. Na verdade, os dois sexos são relativos um ao outro. A criança, ela intui isso quando ela é pequenininha. Se ela é uma menina e vê um menininho pelado, ele tem uma coisa que eu não tenho, com um negócio que é diferente. A mesma coisa, o menino e a menina, a mesma impressão eles têm. Há uma diferença. E a ideia do movimento é acabar com essa diferença. Acabar com qualquer coisa que sinalize agressividade. Então, você vê, eu vou falar do Bolsonaro porque eu quero falar. A palestra é minha. O Bolsonaro, por exemplo, ele foi um candidato muito hostilizado e caricaturizado, porque ele é, na verdade, não sei, ele é igual ao meu pai, assim, é um tiozão lá, o tiozão do Natal, que ele não tá nem aí, ele fala as coisas, ei, que coisa feia, tá ruim essa comida, não é? Sabe aquela pessoa que fala o que pensa, uma pessoa sincera e, de certa forma, agressiva, porque a verdade, a objetividade e o racionalismo são agressivos, então não dá para ficar discutindo se é ou não. Por exemplo, a matemática é extremamente agressiva, 2 mais 2 é 4, dá para discutir, para conversar, vamos resolver, não dá, né? Então, veja como ele despertou o ódio das mulheres feministas, despertou o ódio do establishment, porque ele é masculino. Eu não quero saber, né? Vou responder. Não vou responder, ele fala para os repórteres. Eu não vou falar com você. Tipo, como ele ousa ser homem, tipo, tá louco? No mundo onde ninguém mais é. Além disso, a gente tem uma confissão da Berenice Bento, essa mulher que vocês estão vendo aí. A Berenice Bento é uma feminista que estava falando num evento de feministas. As feministas ficaram... Oi? Ela é a mulher do chefe, não pode falar nada. Aqui no livro você tem... O subtítulo do livro é Perversão e Subversão. Aí as feministas desavisadas ficaram muito irritadas com o subtítulo, né? Pelo fato de ter a palavra subversão. É louca, tá acusando o movimento de ser subversivo. Só que olha só para essa bonita aqui. A Berenice Bento, ela foi em um evento que se chama Primeiro Seminário Queer, Cultura e Subversão de Identidades. Então, não sou eu que estou falando, né? É bom ler também as coisas que você acredita. Então, a Berenice Bento, nesse evento de subversão das identidades, ela admite, olha o que ela diz, ela admite que o movimento feminista utiliza a mulher como ferramenta de propaganda. Olha, nós temos que criar um movimento político.
progressista com determinada função. Quem é que vai ser o nosso alvo? Quando os socialistas falam, por exemplo, Lenin, quando começou a Revolução Socialista na Rússia, ele falou dos problemas que o pessoal tinha lá: paz, terra e pão, foi a promessa dele. Né? A necessidade, ele identifica o que o povo teme, o que o povo quer, e cria uma ideologia lá. Até cria falsos problemas para apresentar falsas soluções. Essa é a ideia do movimento político partidário. Alguns são até positivos, mas no geral a intenção é maquiavélica. E o movimento feminista sabe disso. Bom, eu preciso representar uma categoria. Como é que eu vou criar um partido, uma ideologia que não representa nada nem ninguém? Então o movimento criou para si uma falsa bandeira, uma falsa representação que é da mulher. Olha o que a Berenice Bento, que é brasileira, imagina que as ideias demoram para chegar aqui, né? Já chega atrasado. E ela já está falando isso. Então esse negócio já está acontecendo há 10, 20 anos, né? Talvez mais. Ela está falando para uma plateia, como vocês assim, cheia de feministas. Ou seja, está falando da galera dela para a galera dela. Era para não ter saído, acho que ela não sabia que tinham filmado. Você sabe que não existe mulher. Que a mulher é um símbolo, e como todo símbolo é unitário, autoritário e impositivo. Imagina você falando simpatia, né? Ô tia, você sabia que a mulher é um símbolo autoritário, não entendeu nada. Mas a gente usa esse símbolo, que para ela é um essencialismo estratégico, cria uma imagem de mulher para construir uma agenda unificada, a partir daí avançar numa determinada agenda. Essa é a discussão do essencialismo estratégico. Nós sabemos que não existe mulher enquanto essência, mas a gente usa isso discursivamente e reforça isso para que a gente possa construir e avançar em alguns momentos. Está admitindo que ela está mentindo. É o jeito bonito de mentir. E a mais famosa de todas, e que vai vir para o Brasil de novo, é o Cris Duran, né? Eu digo, ela passou uma... Vocês conhecem o Cris Duran? Então, a Judith Butler, ela, olha só, ela já incorporou essa ideia. Ela não vive mais uma ideia somente, tá? Ela já incorporou na sua figura a destruição do feminino. Tem algum problema em cortar o cabelo curto? Não. Tem algum problema em não usar maquiagem? Não. Tem algum problema em não usar brinco? Não. Não tem problema em nada. Não, tá, não faz o que quiser. O problema é que ela faz tudo isso com uma finalidade ideológica. Não é que ela acorda de manhã, não estou com vontade de passar batom hoje. É que ela criou toda uma estrutura de vida baseada numa ideologia. Imagina você todo dia, quando levanta, vai tomar um café, vai em qualquer lugar, você tem que pensar na sua ideologia para ver se aquilo combina ou não. Vida escrava, vida péssima. Na Universidade Federal onde eu estudava, tinha um bilhetinho que falava assim: não pedir café preto, pedir café puro. Eu ficava com uma raiva. E eu chegava lá e dizia: eu quero um café preto e uma nega maluca. Porque não tinha condição, né? Então você veja, como é que a ideologia chegou no negócio do café? Não é? Porque chegou, né? E essa é a vida de quem abraça uma ideologia, vive essa vida. Vive refém da ideologia. E a gente vê isso acontecer. Às vezes a mulher é feminista, defende... Por exemplo, a Anitta. A Anitta, ela tá sempre lacrando. Daí o que ela fez? Ela fez um clipe onde todas as dançarinas eram negras, lembra disso? Daí pronto, tá escravizando a mulher negra, porque só tem dançarina negra e ela que fica no meio brilhando, claro, porque ela é cantora. Mas veja, o movimento se revolta contra os seus próprios defensores. O comunismo russo, por exemplo, quem mais matou comunista foi Stalin, que era comunista. Então, por exemplo, matar comunista não é sinal de não ser comunista, às vezes é até sinal de ser, né? Então, a ideologia ela é confusa, porque ela é fundamentalista. Dizem que a religião cristã é fundamentalista, mas nada é mais fundamentalista que a ideologia, né? Porque a religião, ela perdoa, a ideologia não. Então, olha só, a Judith Butler, que vai vir para o Brasil de novo, que ela gosta daqui, não sei o que tem, ela confessa o seguinte: para a teoria feminista, o desenvolvimento de uma linguagem que plena ou adequadamente represente as mulheres é necessário para promover a visibilidade política das mulheres. Vamos inventar esse troço aí. A gente precisa criar uma ideia de mulher. A mulher é pessoa que tem vagina. Nós vamos usar esse conceito para fingir que a gente representa isso, para a gente ter um mote de movimento. Se a gente pegar e chegar para as pessoas, para o tio do pavê e para a tia que faz a maionese, falar: não existe pessoa, não vão aderir ao nosso movimento. Então nós temos que criar propaganda. Tudo isso que eu falei para vocês aqui é a primeira fase, a fase da subversão. Mas é uma fase muito difícil, complicada. Então a gente vai passar para a próxima. A próxima fase é aquela em que, já que não dá para provar que não existe mulher, nós vamos convencer as mulheres de que a vida delas é horrível, que é muito ruim ser mulher, que nunca vi nada pior que ser mulher, que a mulher está em constante desvantagem, que é uma desgraça, e que, meu Deus, como é que pode ser mulher? Toda mulher é uma guerreira, você, mulher, tem orgulho de ser mulher. Vocês já ouviram isso? É um monte de absurdo que a gente até reproduz. Por exemplo, eu tenho orgulho de ser mulher. Você tá louco? Você tem culpa de ser mulher para ter orgulho? Tipo, você fez o quê para ser mulher que você tá feliz você? Você nasceu, tu já era, né? É o orgulho de ser negro. Porque você trabalhou muito e conseguiu ser negro. Tipo, conseguiu comprar, não entendi. Né? Então, esses orgulhos identitários, essas condições,
Elas são parte do que agora a gente pode chamar de marxismo interseccional. Você vai dividindo as pessoas em grupos, né? Negro, branco, homossexual, e vai vendo quem é mais oprimido, quem é mais opressor. Quando eu comecei a estudar o movimento feminista lá em 2013, mais a sério, eu já sabia, muito antes disso eu sabia que não prestava, mas eu precisava descobrir argumentos para isso, eu comecei a investigar os principais motes. Lembra? Todo movimento ideológico precisa de um motivo para existir. Precisa criar um problema para dizer que vai combatê-lo, né? Tipo, vamos falar, por exemplo, Bolsonaro. Qual o problema que Bolsonaro veio combater? O petismo e o marxismo cultural. Né? O que o PT, como é que o PT acendeu? Dizendo que ia combater a corrupção. Da mesma forma, todo movimento precisa. Então, o movimento feminista vai lá e diz assim para mim: ai, mas as mulheres, elas sofrem muito de depressão. Tudo mais. Aí tem a campanha da solidão da mulher negra, né? Já ouviram falar, né? Que é assim, que ninguém quer namorar a mulher negra. Porque os homens querem namorar só a mulher branca. Eles criaram o movimento da solidão da mulher negra. Tipo, tá, né? Tipo, movimento da solidão da mulher nerd. Vai fazer tudo, então, né? Todo mundo tem um momento de solidão, mas enfim. Elas trabalham a questão da depressão como se fosse um problema feminino. Ai, como as mulheres sofrem, eu tô deprimida, meu Deus, é muito ruim ser mulher. Suicídio, porque as mulheres se matam porque abandono, alienação parental, porque o marido abandona, porque não tem como cuidar dos filhos, porque vai para prostituição, depois se suicida, etc. Né? Muitos motivos para falar sobre isso. Sofrimento psíquico, descaso, péssimas condições de trabalho. Porque fulana de tal trabalha... E vejam, as mulheres estão começando a abraçar essa inferioridade em todos os discursos. Por exemplo, você sabe que existem mulheres que estão em condições muito privilegiadas. Por exemplo, uma desembargadora, uma médica cardiologista, a ministra do STF, né? A Dilma era presidente da República. Todo mundo votou nela. Ela é presidente da República, manda no país. Estou sofrendo machismo. Eu falei, meu Deus. Imagina se não estiver sofrendo, né? Como é que uma pessoa que sofre machismo chega à presidência da República? Nós homenageamos recentemente algumas mulheres na Assembleia Legislativa. E aí eu estava ouvindo elas falarem sobre como elas estavam felizes por serem homenageadas e tal. E o tempo todo, assim, parabéns por você ser isso e ser mulher. Tipo, parabéns por ser mulher. De novo, aquele assunto de que a pessoa está sendo parabenizada por ela não tem culpa, nem mérito. Mas teve uma delegada que disse assim, eu estou muito feliz com essa homenagem porque ninguém sabe como é difícil ser mulher e delegada. Deve ser muito difícil, né? 30 mil salário deve ser muito difícil. Mas ela é muito difícil porque quando eu entrei para a polícia, quando eu comecei meu trabalho como delegada, eu vivia muito apreensiva, porque eu pensava, eu sou mulher, imagina, se eu cometer algo de errado, vão me criticar. Vá, né? Não diga. Se você fosse homem, não iam te criticar. Sim, iriam. Mas as mulheres já estão tão automatizadas a se sentirem o sexo oprimido, que alguém passa pela rua, esbarra nela e não pede desculpa, porque eu sou mulher, certo? As pessoas são mal educadas. Tudo isso acontece também com o indício dos crimes, o que dificulta a resolução dos crimes. Quando nós estamos falando, por exemplo, de crimes contra as mulheres, o nosso principal foco teria que ser falar sobre a impunidade, porque 95% dos crimes não tem resolutividade. Um homem mata uma mulher porque ele não vai ser preso, não é porque ela é mulher. O feminicídio está aumentando. Sim, o homicídio também, a morte de homossexuais também, de crianças, está tudo aumentando, porque ninguém prende ninguém. Então você veja, é ruim criar essa falsa imagem sobre a mulher, porque atrapalha, inclusive, os interesses das próprias mulheres. Injustiça e abandono jurídico. Porque o sistema judiciário é machista. Aí você vai analisar, por exemplo, os casos de briga de guarda. 90% vai para a mulher. Ué, por quê? Qual é o argumento? Porque a criança é da mulher. Bom, mas o judiciário não era machista? Não diz que da criança para o pai? Direito pátrio romano não dizia que o pai era o dono da criança, da mulher, dos escravos, de todo mundo? Péssimas condições de trabalho. Alguém está numa condição de trabalho ruim, todo mundo tá. Nesses dias agora nós viemos discutindo no carro. Tem muitas mulheres que têm que trabalhar naquilo que não querem. Eu sei qual foi dos meninos aqui feministas que falou isso no carro. Meu Deus. Mas todo mundo, 90% da população tem que trabalhar no que não quer. Quando se começa a discutir feminismo, fala-se de duas coisas, das duas pontas só. Da ponta de baixo, que é de crime, da violência, mais estupro, desgraça total, que aí é um caso excepcional, é uma desgraça, tem que ser visto com outros olhos. E os casos excepcionais, por exemplo, entre os gerentes de multinacionais bilionárias, 70% é homem. Mas aqui não tem 4 gerentes de multinacional bilionários, só tem 10 no mundo. Né? Então aí é fácil que alguém domine a categoria. Para a gente ser honesto ao tratar da condição da mulher e do homem, nós temos que analisar o padrão. Como se comporta a pessoa comum, o tio, a tia, o primo. Não é para analisar a vida do deputado, do CEO do Facebook, ou daquela pessoa que está lá embaixo sofrendo crime e estupro. Vamos analisar a vida das mulheres em comum. Aquela que acorda de manhã, vai trabalhar, busca os filhos, volta. A vida das pessoas no geral. Vamos analisar a coisa pela regra e não pelo padrão.
E o movimento feminista ele se apega muito na exceção. Relacionamento abusivo. O que é relacionamento abusivo? Aí tem o drama. Ele não me deixa pintar a unha, né? Ele não me deixa pintar a unha de determinada cor, ele não quer que eu saia na rua seminua, ele fala, ai, não sai com essa roupa. Aí começa toda a discussão de relacionamento abusivo. Aí, por exemplo, o cara quer jogar futebol na quarta-feira, a mulher começa a brigar com ele na segunda já, pra ele não ir na quarta. Isso também é relacionamento abusivo. Os caras, assim, ó, ele vai tomar a cerveja, ele trabalhou a semana toda, ele quer tomar a cerveja com o dinheiro dele. Ele vai tomar a cerveja dele. Não vai. Por que tu não vai? Porque tu só quer saber beber, porque tu chega em casa às 6 horas e eu tô sozinho. Mas eu só quero beber uma cerveja, entendeu? Então, tudo que nós formos analisar a partir de agora tem dois lados. A gente vai falar de violência, isso também acontece. Eu comecei a analisar ponto por ponto dos assuntos que as feministas diziam. As mulheres precisam de nós por causa disso. As mulheres precisam de nós por causa de violência. As mulheres precisam de nós porque se suicidam. As mulheres precisam de nós por causa do descaso. E em todos esses casos eu percebi que os homens são a maioria dos prejudicados. Exemplo, suicídio. Temos que falar de suicídio? Sim. As pessoas se suicidam? Sim. As mulheres se suicidam? Sim. É péssimo? Sim. Temos que evitar? Sim. Mas os homens se suicidam 8 vezes mais. Violência. As mulheres são vítimas de violência. Ok, mas no Brasil, para cada uma mulher assassinada, 10 homens são assassinados. Vamos falar de péssimas condições de trabalho. Tem mulheres que sofrem assédio no trabalho. Sim, mas tem homem que limpa esgoto. Também é ruim, não é? E aí o número de mulheres limpando esgoto, recolhendo lixo é um número reduzido. Né? Então, todas essas pautas que o movimento feminista diz que a mulher está em gigantesca condição desprivilegiada, se você for analisar ponto por ponto, não é dessa forma. A vida ela é difícil, né? Os poetas falam muito sobre isso. A matéria da vida é o sofrimento. Todo mundo vai sofrer, a vida é uma desgraça. Quando você está feliz, é uma exceção. Então, todo mundo sofre, não é só você que sofre porque é mulher. Né? É um absurdo. Então, vamos lá. Para desmentir isso aí, a gente precisa desconstruir as principais falácias do movimento feminista. Primeira falácia. As mulheres sempre foram, socialmente oprimidas e os homens privilegiados. Isso vocês com certeza já ouviram. Quando eu estava falando sobre... Quando eu fui para Brasília para dar uma palestra sobre esse assunto, teve uma jornalista do Globo, que eu vou dar uma aula para ela aqui, tá? Querida. O nome dela é Audrey, e ela escreveu uma matéria para o Globo dizendo que a Damares estava patrocinando um evento, estava organizando um evento onde eu estaria palestrando, que eu era uma louca, não sabia de nada. E entre uma das frases que ela disse, ela escreveu o seguinte, essa jornalista: a subalternidade das mulheres, ou seja, as mulheres serem inferiores e sofrerem mais do que os homens, a subalternidade das mulheres não é motivo de controvérsia. Ela escreveu. Olha como ela é cultíssima, essa jornalista. Ela estava falando sobre feminismo, sobre o movimento de mulheres, estava alegando, estava decretando que as mulheres são um sexo subalterno e que não há discussão sobre isso. Ou seja, é o gênio da literatura. Ela leu toda a bibliografia do mundo, né, para concluir isso. Então, se nós formos para a literatura, a gente vai ver que existem inúmeros escritores, inclusive feministas, que discordam disso. Por exemplo, a Christine Hoff Sommers é uma feminista que não concorda que a mulher está em condição de subalternidade. Esther Vilar, Camille Paglia, Phyllis Schlafly, que escreveu aquele livro O Outro Lado do Feminismo, que foi publicado no Brasil recentemente. Vamos falar, por exemplo, do historiador israelense Martin Van Creveld, Warren Farrell, Christopher Lasch, John Berger. Existem inúmeros escritores que já falam há décadas sobre a mulher não ser o sexo oprimido e sim o sexo privilegiado. Então, a Audrey, jornalista cultíssima, que disse que eu estava falando de um assunto que não existe, está maluca, está doida, ela é uma feminista que não conhece a literatura feminista, certo? E isso acontece com a maior parte das feministas. Elas desconhecem o movimento que defendem. De maneira que quando você fala sobre o movimento, você diz, você sabia que a fulana fez isso? Isso é um problema do brasileiro. Tudo que eu não sei, não ouvi falar, não existe, deve ser mentira, teoria da conspiração, né? Se você falar, o cara não sabe que aquilo existe, você é um louco. É você que sabe que é o que está errado. É ele que não sabe nada que está certo. Isso é um problema que a gente tem aqui e é um problema que afeta, por exemplo, a cabeça dessa jornalista, da Audrey, que afirma que não há controvérsia sobre a superioridade ou inferioridade da mulher do homem. Existe controvérsia, sim. Nós vamos falar agora sobre algumas. A Simone de Beauvoir, vocês conhecem ela porque ela é a feminista mais famosa, uma francesa que era amante do Jean-Paul Sartre, que é aquele filósofo existencialista. Vocês, né, devem ter ouvido falar dele. A Simone de Beauvoir escreveu um livro chamado O Segundo Sexo, e ela dizia que a mulher era o segundo sexo. Isso filosoficamente e ontologicamente. Ela tem um livro... Veja, eu li vários livros feministas, nem todos são ruins o tempo todo. Todo livro tem alguma verdade, até porque
Como é que eu vou vender uma mentira se eu contar a mentira do começo ao fim, não é? Contar umas verdades, no meio tem que falar umas mentiras, senão ninguém vai acreditar. E a Simone de Beauvoir tem um livro com algumas coisas muito boas. Por exemplo, ela está falando sobre a condição da mulher e do homem, e daí, de repente, ela começa a falar sobre os insetos onde as mulheres, os machos, as fêmeas dominam os machos, inclusive matam os machos depois do coito. Eu não sei se ela está dando uma sugestão ali, o quê, mas ela fala sobre isso. Ela traz uma análise da vida dos insetos, do reino animal, onde as fêmeas... Tudo bem, tá? São coisas, informações até legais de se saber. E tem algumas coisas onde ela acerta. Por exemplo, quando ela diz que a mulher é o segundo sexo, ela está certa, ontologicamente e filosoficamente. Se nós pararmos para pensar em humanidade, a gente sempre pensa o homem, né? Quando eu cheguei aqui, eu disse boa noite a todos. Eu não disse todos e todos e todos e todos e todos, né? Por quê? Porque boa noite a todos, gênero masculino, significa a todo mundo. Então é verdade. Quando a gente fala o homem brasileiro lê em média 3 livros por mês. A gente está falando que é todo mundo, né? Lê em média 3 livros por mês. Então, de fato, ontologicamente, a mulher é o segundo sexo. Existe uma relatividade. O homem é absoluto e a mulher é relativa. E quando Deus criou o mundo, ele criou o primeiro homem, né? Deu uma aperfeiçoadinha e criou a mulher, né? Então, a mulher veio depois, até mesmo na criação. Seja a criação, seja mito ou realidade, ela é fundadora na nossa cultura e a mulher veio depois do homem. Então, se a mulher veio depois do homem, então quer dizer que ela vai ser sempre oprimida e acabou-se a vida da mulher. Não. Simone de Beauvoir está certa. A mulher é o segundo sexo. Ele é alternativo, ele é alteridade em relação ao homem. Ok. Mas isso não significa que na vida prática a mulher é colocada em segundo lugar. Agora vamos analisar algumas questões. Vamos, por exemplo, para o aspecto sobrevivência. Primeira coisa que a gente tem que fazer é sobreviver, né? O resto a gente vê depois. Então, filosofia é muito importante, mas tem um troço que é mais importante, que é sobreviver. Então, agora vamos imaginar que aqui no Burke Institute começou um incêndio, só tem uma saída de entrada. Quem é que sai primeiro? Mulheres. Lá no Titanic, tá todo mundo louco, vai morrer, esse berga é desgraça, os caras tocando violino. E ao lado dos botes, os guardas que sinalizam o quê? Mulheres e crianças primeiro. Bom, então, ok. Aí os homens chegavam lá com o livro de Sartre, Aristóteles diziam, não, eu tenho que entrar no bote porque eu sou o ser essencial, absoluto, o homem é primeiro, a mulher é depois. Não existe isso. Eles dão primazia. Vou dar um exemplo para quem é casado aqui. Aqui no Brasil a gente não tem arma, então a gente vai morrer alguma hora, né? Provavelmente de tiro de outro, né? Ainda mais com a taxa de homicídio crescendo. A gente não tem arma em casa, então você está lá dormindo tranquilamente, pombinhos estão dormindo, marido e mulher. De repente ouve-se um barulho na porta que pode ser, já diria o Bolsonaro, 3 ladrões com um fuzil vão matar todo mundo, né? Aí o que a esposa diz? Ai, amor, vai lá ver. O que ela está dizendo? Se, por acaso, for uma pessoa com um fuzil que vai matar todo mundo, você vai morrer primeiro. E o marido nunca, em hipótese alguma, ele cogita e fala, eu não, vai tu. Falou? Nenhum marido fala, pode ser o marido mais ruim, o mais machista, o mais conservador, ele não vai, mas não, vai tu. Né? Porque os homens, na nossa cultura ocidental, isso está registrado na bibliografia, eles já sabem que eles são o sexo dispensável. Ou seja, se tiver uma mulher e eu vou morrer. Se tiver comida para uma mulher e para mim, eu vou ficar sem comer. Se tiver uma criança e eu sou homem, eu vou me ferrar. O homem, ele fica depois da mulher, depois da criança, depois do idoso, depois das tartarugas e das baleias e de todo mundo, né? Vocês estão rindo, mas existem mais recursos de ONGs e de instituições internacionais sendo gastos para salvar baleias do que para salvar homens. De inúmeras causas. Por exemplo, os homens morrem mais do que as mulheres em todas as 15 principais causas de morte precoce. Né? Então, os homens morrem muito. Ó. Os homens também são a maioria entre os dependentes químicos, entre os mendigos, etc, etc, etc. Então, os homens estão em situação de sobrevivência desprivilegiada. E as mulheres estão em condição de... Adianta alguma coisa ser o ser absoluto da filosofia de Aristóteles? Não adianta nada, se você estiver morto. Né? Então, outro exemplo. Agora que eu virei deputada, vai todo mundo pedir tudo que é coisa pra mim. Então, só pra vocês terem uma ideia, teve um cara que foi reclamar porque o gado do vizinho tá comendo as mandioca dele, né? O que eu devo... Mas é engraçado. E, recentemente, uma colega de partido veio me pedir ajuda para uma delegacia, eu acho que de Concórdia, Santa Catarina. Eu falei, a delegacia do quê? Eu tava pensando, o que aconteceu nessa delegacia? O que tá acontecendo? Eu não tinha nem tempo para falar com ela. Ela falou assim, é que a delegacia de proteção da criança, do adolescente, do idoso e da mulher. Eu falei, a delegacia da proteção de todos, exceto do homem. Né? Escreve lá, de toda delegacia, de todos, exceto do homem. E realmente existem essas delegacias. E tudo isso significa o quê? A dispensabilidade masculina. Os homens são dispensáveis, é que se morrer,
É triste, mas, né? Fazer o quê, né? Morreu, né? Aí, por exemplo, vocês devem conhecer algumas histórias da ficção ou da literatura que contam sobre comunidades, tribos, aldeias compostas somente por mulheres. Conhecem a história da Mulher Maravilha, né? Que ela vem da tribo das Amazonas. O que é as Amazonas? Só tem mulher, não tem homem lá. Às vezes elas pegam um homem, prendem eles, fazem umas coisinhas lá ainda assim, depois elas matam ou soltam ele. Ok. Livros como esse, histórias como essa, de comunidades feitas somente por mulheres, existem aos montes. Lembram do livro A Cidade das Mulheres? Foi um dos primeiros livros feministas, proto-feministas. Essas histórias de um mundo composto por um monte de mulher e nenhum homem são comuns. Vocês conhecem, alguém aqui na plateia conhece uma história de aldeia composta somente por homens, onde mulheres não são bem-vindas? Isso é o que imagina falar para um homem, você vai passar 15 anos numa ilha que só tem homem. Ele, eu não vou passar desgraça, não quero ir, não é? Você veja, esse fator ele fala sobre sobrevivência também, porque está dizendo que os homens são dispensáveis, porque afinal, uma aldeia com 500 mulheres, ela precisa de 5 homens para sobreviver, porque aqueles homens podem copular grande parte daquela aldeia, daí você vai cruzando geneticamente, não vai dar problema nenhum. Agora, os homens não podem fazer o mesmo, porque eles precisam cada homem de uma mulher. Isso não é nem que precisa, se tu pedir, eles querem 1, 2, 3, 4, 15, né? Cada um. Por quê? Além de tudo, existe uma mentalidade, um imaginário social, de que as mulheres só estão com o homem porque precisam dele. Esse marido, porque eu só estou com ele porque isso, por causa disso, eu só estou com ele por causa daquilo, estão sempre reclamando do marido. E os homens, do contrário, se pudessem, teriam 20 mulheres. Ou seja, há uma condição de suprafeto dos homens em relação às mulheres. Eles amam tudo que é loura, morena, não tem distinção para eles. Ama tudo que é coisa. E as mulheres não, elas toleram eventualmente um homem ou outro, sempre sobre reclamações de que eles não prestam ou são alguma coisa, né? Então, a gente até aqui nós estávamos falando só sobre a questão de sobrevivência. Vamos imaginar que a gente vai falar sobre medicina agora. Comumente as feministas dizem, as mulheres, o sistema médico é machista, o sistema judiciário é machista, todo mundo é machista. Até a língua é machista, não esqueça. Então, vamos pensar sobre a comunidade médica. Elas pegam exceções, por exemplo, a violência obstétrica. O obstetra cretino, safado, diplomado, se vale da sua condição para agredir mulheres grávidas, ginecologistas também. Existem esses cretinos, sim, existem. Mas agora vamos falar das condições gerais. Lembra, as exceções são as exceções. Num quadro geral, as mulheres recebem muito mais atenção da equipe médica do que os homens. Eu trouxe um pedacinho do livro, que está lá na página 43 para vocês verem. Ó. Se tomarmos como base os casos de câncer de próstata e câncer de mama, que são proporcionalmente fatais em homens e mulheres, e relacionarmos ao fato de que há 700% mais patrocínio para as campanhas de câncer de mama do que para as de câncer de próstata, o mito da negligência médica cai por terra. No Brasil, por exemplo, conforme o levantamento feito pelo Instituto Nacional do Câncer, os homens são acometidos de 77% mais que as mulheres. O responsável pela pesquisa, coordenador da prevenção e vigilância do Instituto, o Cláudio Noronha, veja que o Cláudio Noronha, ele é o dono do departamento. Aí ele foi fazer uma pesquisa sobre câncer que ninguém nunca tinha feito. Por que ninguém tinha feito pesquisa sobre câncer de homem? Porque ninguém liga. Aí ele disse, nossa, olha só, a gente não esperava encontrar essa diferença. Porque não esperava encontrar? Porque não pensaram sobre, porque não ligam, porque não se importam. Outro exemplo, aqui do primeiro slide. Fala-se muito que o sexo é o mundo dos homens. Os homens só pensam em sexo, as mulheres, coitadas, ninguém pensa na mulher, é muito difícil ser mulher. Aí você vai para a literatura. Se você for para a literatura, procurar livros sobre sexualidade, você vai achar 5, 6 vezes mais livros sobre o orgasmo feminino, o prazer feminino, a sexualidade feminina, a liberdade feminina, blá, blá, blá. E sobre os homens você vai achar uma quantidade muito menor, e dessa quantidade, 50% é sobre a impotência. É tipo, quando é que nós vamos falar sobre a sexualidade masculina? Só para falar dos pontos negativos, porque o cara é impotente ou o cara é estuprador. Esses são assuntos que se falam. Ninguém nunca pensou em, por exemplo, não se fala na TV, você pode ligar a TV, se fala sobre programa saúde, bem-estar, o que dá prazer às mulheres. Que legal. Fala-se muito sobre isso, tem o programa da Tata Werneck, é praticamente sobre amor e sexo, é tudo um negócio, e as mulheres queridas, fofas. Aí, quando vamos falar sobre os homens, ou não se fala, ou se fala sobre aspectos negativos. Quase nunca se fala, o que será que dá prazer aos homens? Ninguém pensou sobre isso? Mas é porque os homens gostam de qualquer coisa e de tudo. Como é que tu sabe? Tu não pesquisa, não estudou? Então, outro exemplo, contracepção. As mulheres, se quiserem evitar filhos, elas podem usar pílula, DIU, injeção injetável,
adesivo também, né? Tem de tudo, tem de tudo. Eu não estou defendendo o contraceptivo porque eu sou cristã e tal, só estou comentando. Nesse caso, existe uma infinidade de opções para as mulheres. O homem, se ele quiser fazer sexo e não conceber filhos, ele só tem uma alternativa, que é mal, cheirosa, desagradável, demora para colocar. Ele dá até uma desanimada no cara, que é o preservativo de látex. Eu só tenho essa opção, ele não tem outra. Bom, mas o sistema médico, a ciência, não era todo mundo machista? Então por que faltam aos homens recursos nessas questões? Esses são alguns exemplos. Então, aqui, resumindo, por décadas a gente ouve isso. A mulher é inferior, é oprimida, é infeliz, constantemente submetida a toda sorte de agruras, apenas por ser mulher. Que as mulheres sofrem, ninguém contesta. Mas esse sofrimento não lhes sobrevém por serem mulheres. Essa é a questão, certo? Os homens também sofrem, não por serem homens. Quando um homem apanha, um homem morre, ninguém fala, ai, foi só porque ele é homem. Ninguém fala isso. Quando é uma mulher, é sempre porque ela é mulher, não é? Sofreu preconceito ou assédio no trabalho, é porque é mulher. Se é com um homem, não é porque ele é porque é homem. Aí tem muito problema de assédio com homem. Ninguém fala sobre a condição masculina como se ela fosse uma condição como a da mulher é. Então nós vamos mais um exemplo sobre como as mulheres são privilegiadas. O primeiro capítulo inteiro do livro a gente fala sobre Mary Wollstonecraft. Vamos lá. Mary Wollstonecraft é uma proto-feminista. Ela é o assunto do primeiro capítulo do livro. Diferente das feministas de hoje, ela dizia o seguinte: as mulheres de 1700, que é a época dela, 1792, são mimadas, tiranas, elas vivem em condição privilegiada, elas não precisam trabalhar, fiar ou tecer para serem vestidas, alimentadas, receberem casa e comida. Então ela dizia, olha, a situação da mulher, principalmente da mulher burguesa, é muito boa. E por isso que as mulheres não gostam de estudar, não gostam de nada, ficam lá fazendo fofoca, falando de vestido. Qual é a era vitoriana? É aquela era daqueles vestidos gigantes, aquelas plumas e tal. E a Mary Wollstonecraft, que era uma feminista, ela reclamava das mulheres estarem sendo pouco cobradas, e por isso elas não se desenvolviam intelectualmente. Então ela, como feminista, dizia que as mulheres eram mimadas e não oprimidas. Depois, pela década de 1910, 1920, é que isso começou a dizer o contrário. Ai, como as mulheres sofrem, né? Quando o mundo melhorou bastante, que deu tempo de parar para pensar como as mulheres sofriam. Então, vamos dar alguns exemplos históricos de como as mulheres não estão em lugares de sofrimento. Por exemplo, nos esgotos, para limpar os esgotos. É um lugar péssimo de sofrimento, não tem muita mulher lá. Durante a segunda metade do século XIX, vários chineses imigraram para os Estados Unidos fugindo da fome. As condições de trabalho que eles tinham que aceitar na América eram terríveis. Salário miserável, moradia em barracos locais incertos e muita humilhação. Nessa época, havia 100 vezes mais homens do que mulheres naquele local. Não tinha nenhuma lei proibindo. Lembra daquele momento em que os haitianos começaram a emigrar para o Brasil? Mesmo o haitiano, que vem de uma cultura mais machista do que a nossa, mesmo ele não manda a mulher, vai lá, mulher, se tiver bom lá, tu me manda um zap que eu vou. Não, é o contrário, o homem vai primeiro, se tiver habitável. E o Martin Van Creveld, que é um historiador israelense que pesquisou a condição da mulher desde a antiguidade até os dias de hoje, ele percebeu isso. Sempre que as mulheres estão em maior número, é porque a civilização, a sociedade já está em condição mais confortável. Ou seja, já tem água, já tem luz. Se as condições forem pouco confortáveis, sem a ajuda dos homens, as mulheres morrem antes. Então, até o advento, até o sobressalto da medicina e da ciência, a expectativa de vida das mulheres era menor que a dos homens, porque ela não tem força motriz, não tem força física, morre antes que o homem. Assim que a ciência foi se desenvolvendo, ou seja, a ciência, mesmo feita somente por homens, só tem um homem cientista e tal, ela foi desenvolvendo formas de facilitar a vida da mulher, de modo que hoje, para vocês não saibam, a mulher vive, em média, 5 anos a mais do que o homem. Sem falar que ela se aposenta 5 anos antes, ou seja, ela desfruta de 10 anos de vantagem previdenciária. Não é? Calcule. Esses dados você pode encontrar, por exemplo, no IBGE. Dados sobre o número de mulheres pensionistas, número de mulheres aposentadas. Né? Então, você veja, dizer que a mulher está sempre em condição de opressão é miopia histórica e social. Não é verdade isso. Se você pegar o caso da mulher que sofre estupro e violência doméstica, aí sim, né? Mas não é 100% das mulheres que passam por isso. E aí a gente ouve muito, por exemplo, dados assim, cada 1 hora uma mulher é agredida, né? É horrível isso, é impensável, esses caras têm que ser presos. Qual é a solução para a criminalidade? É ir no meio da praça com cartaz Marielle presente? Não, a solução é prender os caras. Se o cara sabe que ele vai ser preso, ele não vai mais cometer. Aí a gente tá falando, a cada hora uma mulher é agredida, tá? Mas é que às vezes é a mesma mulher, agredida várias vezes, isso endossa o índice. E às vezes a mulher vai lá e retira a queixa contra o companheiro. Além disso, você tem um estouro de indicações falsas desses crimes.
Até vou ver se eu encontro aqui um dado para mostrar para vocês. Por exemplo, nos casos de violência contra a mulher, 45% das ocorrências relatadas por mulheres são falsas. Então, de cada 10 mulheres que vai lá falar que sofreu violência ou estupro, 4,5 estão mentindo. Aí a gente pega o resto que sobrou. Dos outros 55%, 70% foi a mulher que iniciou a violência. Aí o homem, como ele é mais forte, ele desmonta a mulher. E aí esse cara tem que fazer o que com ele? Prender. Não dizer que ele é vítima da sociedade. Resolver o caso. Aí qual é o problema maior? É a falta de resolutividade dos crimes de feminicídio e homicídio. Certo? Aí quando a gente fica discutindo se a mulher está apanhando porque ela é mulher, porque ela é homem, a gente deveria estar discutindo. Isso é uma cortina de fumaça. A gente deveria estar discutindo se esses caras vão ser punidos ou não. Ou, como disse o Bolsonaro, se a pena deles vai ser agravada. Ou vocês vão passar por castração química, ou seja lá o que for. Lembrando que o projeto dele, quando foi apresentado na casa, recebeu o voto negativo das feministas pela agravação de pena. Não esqueçam disso. Então, quando elas falam, eu estou lutando contra a violência da mulher, então você é a favor do projeto de lei do Bolsonaro pela castração química. Aí daí não. Tá, né? Ok. Então, só para vocês terem uma... Aqui tem mais outros dados, vocês vão encontrar inúmeros desses dados lá na página 37, 38. Situações históricas em que as mulheres passam por condições de privilégio. Esse livro que eu escrevi é o primeiro livro antifeminista publicado no Brasil por uma brasileira, ou seja, o primeiro livro escrito por uma brasileira. O que a gente tem no Brasil é esse livrinho aqui, de um filósofo chamado Sócrates Nolasco, O Primeiro Sexo e Outras Mentiras sobre o Segundo. Mas não chega a ser um livro antifeminista. Ele é psicólogo, ele atende alguns homens, escreveu lá sobre o sofrimento masculino. Não chega a ser um livro combativo, é a única coisa que tem. Mas, para embasar isso que eu falei para vocês, eu usei alguns livros estrangeiros, inclusive 2 livros escritos por feministas. O Homem Domado, escrito por Esther Vilar. Ela escreveu um livro tão sério e tão bom, e ela é feminista, falando sobre como os homens sofrem opressão em muitas áreas que as mulheres não sofrem, que as feministas acusaram ela de não ter escrito o livro. Você não escreveu esse livro, quem escreveu foi teu marido. Tá bom. Quer machismo pior que esse, né? Outro exemplo, Domados, como a civilização traiu o homem americano. É um livro de uma feminista, Susan Faludi. Ela fala sobre diversas situações em que o homem saiu desprestigiado, né, com a ascensão das mulheres, o emprego desaparecendo, o salário caindo pela metade, etc, etc. Ela fala sobre isso. E esses dois outros livros são sobre a condição feminina, para as meninas, caso queiram ler, são muito legais. E Sexo Privilegiado é o livro do historiador israelense, que eu disse para vocês, tem 600 páginas de estudo sério. Para cada capítulo desse livro, você tem 10, 20 páginas só de referência bibliográfica. O cara é um verdadeiro gênio. Não existe mais esse livro. Para achar ele, você vai pagar R$500 para encontrar um livro desses hoje. Então, a alternativa que vocês têm é comprar o meu custa 50. Existem inúmeras outras situações em que o homem está em condição de desvantagem. Na verdade, eu costumo dizer que o homem está sempre em condição de desvantagem em relação à mulher, exceto em caso de exceção e de crime. Aí, né, outras, por exemplo, a Esther Vilar, que é feminista, ela que diz isso, não eu. Ela diz que o homem é o sexo que trabalha e a mulher é o sexo que reclama. Ela que diz, não fui eu. Aí ela começa a analisar como os homens sempre trabalham muito mais longe, em trabalhos mais perigosos, não tem alternativa. E como os homens são sempre educados, desde sempre, para sustentarem outras mulheres. A mãe, meu filho, você vai levar a fulaninha para jantar, paga para ela, compra flor, compra presente. Não, vocês já ouviram um homem falando, eu não vou mais sair com aquela fulana, ela não me deu nenhum presente até hoje. Não vai falar isso. Né? Mas as mulheres dizem, nunca me deu uma flor. O cara vai dizer, nunca me deu um galão de gasolina. Tipo, né? Os homens não reclamam, por exemplo, da falta de presentes. Tu não vai ver um homem reclamando, ele não me deu presente. O cara vai dizer, eita, cara, se liga, vacilão. Né? Então, existem outros exemplos. Por exemplo, vamos falar sobre a roupa dos homens e das mulheres. Vocês lembram daquela polêmica da minha colega deputada, que foi com decote? Vocês devem ter visto. Ela é uma pessoa muito simpática, ela foi prefeita inúmeras vezes, ela tem todas as suas atribuições políticas, ninguém está discutindo isso. Mas ela colocou a culpa, junto com os jornalistas, no conservadorismo, no machismo, pelo que ela está passando, a opressão, sei lá o que for. Só que dentro do plenário, os homens, eles têm que andar de terno, gravata e paletó, né? A coisa, eu não sei como é que chama, essa coisa. Eles têm que andar com o traje completo. O que a deputada fez?
Seria o equivalente a um deputado entrar com as mangas arregaçadas da roupa e com o botão da camisa aberta até o umbigo. Vocês acham que ele ia poder entrar? Não. Então, veja, os homens, em se tratando, por exemplo, de roupa e conforto, eles estão em condição desprivilegiada. Vou dar mais um exemplo. Hoje é difícil falar porque está tudo uma confusão, mas imaginar até 10 anos atrás. Por que as roupas dos homens são pretas, azul, cinza ou marrom? Alguém tem alguma desconfiança? Por quê? Porque suja. Mas vai sujar onde? Onde que suja? No trabalho. Então, o homem é o sexo que trabalha. A mulher usa rosa, verde, floral, listrado, seda, tecido. Porque a roupa do homem é grossa, comprida. Por causa do trabalho. Na verdade, a calça ela é um uniforme. Vocês lembram que Jesus não usava calça, que Jesus não tinha que trabalhar na Sadia, na BR Food. Jesus usava vestido. A saia, o movimento feminista, ele pega um monte de coisas que a mulher até vive em condição de privilégio e distorce isso. Por exemplo, a saia. A saia é uma calça que só tem uma perna. E a calça é duas saias, uma em cada perna. Então é só roupa, Não tem valor nenhum. Mas existe um símbolo por trás da roupa. Por exemplo, quando alguém vira padre, cardeal ou papa, ele abandona a calça e passa a usar vestido. O rei da Inglaterra, ele vai de calça jeans? Ele acorda e bota a calça jeans? O que ele veste? Vestido, túnica, saia. A saia ela é um símbolo de honra, de condição privilegiada. Isso se sustenta socialmente. Por exemplo, vamos supor que nós estamos acampando. Todos nós estamos acampando. Aí o gatinho subiu na árvore. Aí, quem é que vai pegar o gatinho? O homem. A mulher não, porque até 50 anos atrás, porque ela estava de quê? De saia. Eu não uso calça. Faz 3 anos que eu não uso calça, hipótese nenhuma. Só para ir na academia, que não tem escolha. Mas eu não uso saia em público, porque eu não quero pegar gatinha em árvore. Eu não quero fazer nada. Eu não posso, tô de saia. Vamos montar essa estante. Ajuda a montar essa estante. Eu não posso, tô de saia. Sobe correndo lá. Daí eu digo, eu não posso, tô de salto. Aí vai lá no plenário. Aí tem um plenário que tu tem que ir lá pegar um papel e voltar, né? Daí eu mando mensagem no WhatsApp, alguém me traz uma água. Daí os assessores dizem, vem buscar, vai todo de salto. Ai, tá bom, pode levar. Então, a roupa feminina, ela é uma roupa de condição privilegiada, de quem não tem que correr, de quem não tem que se abaixar, de quem não tem que puxar peso. Outros exemplos, olha, todos esses exemplos não sou eu que estou dando para depois jornalista do UOL pegar e editar. Exemplos da Esther Vilar, que escreveu O Homem Indomável. Porque as mulheres, por exemplo, têm a unha comprida e pintada. Se um homem pintar as unhas e deixá-las compridas, ele passa a ser homossexual? Muda alguma coisa na vida dele? Não, é tudo bem, ele poderia, tranquilamente. Eu tenho uns colegas na UFS, na universidade, que adoram, que são todos... eu tô mudando o mundo todo com a minha unha pintada. Não muda nada na vida de ninguém, mas eles acham que estão abalando. Mas por que os homens, a priori, de regra, convenção social, não pintam a unha e não deixam a unha comprida? Porque eles têm que puxar caixa, empurrar coisa, trocar pneu para as mulheres, né? Arrastar a máquina para a mulher passar pano embaixo. Ele tem que fazer coisas em que as unhas atrapalham. Não pode. Outra coisa, cabeludo. O rapaz que escreveu o apêndice do meu livro tem um cabelo do tamanho do meu. Assim. E hoje, na sociedade, o cabeludo sempre foi... Está mudando agora, mas ele sempre foi visto como vagabundo, né? Por que ele é vagabundo por ter o cabelo comprido? O cabelo comprido atrapalha o quê? Trabalho. Aí você pensa, esse louco não vai pra roça capinar 3 alqueires de fumo com esse cabelo, né? Então, o que é que a gente pensa? O cabeludo não trabalha, não é? Outra coisa, vamos falar sobre acessórios. Brinco, pulseira, anel. As mulheres podem usar o que elas quiserem, tá tudo linda, fofa, né? Você vai numa loja de departamento, por exemplo, você encontra 80% da loja destinada às mulheres e 20% destinada aos homens. O que impede um homem de usar um colar, um anel, um monte de pulseira e brinco? Também é o trabalho. Porque imagina que o cara vai... Imagina tudo aqueles exemplos que eu já dei para vocês. Como é que ele vai realizar? Todos os serviços de força e sujeira, cheio de anel. Vai entrar barro, a unha. Por que o homem não tem unha comprida? Porque senão suja. Deixa o marido de vocês com a unha comprida pra vocês verem. Suja. A nossa não. Por que a nossa não suja? Raciocínio. Ok. Aí você pega todas essas condições e avalia. Bom, será que os homens realmente não são tão oprimidos? Tem algum acessório que os homens podem usar? Tem. Relógio. O relógio serve para quê? Para dizer a hora que tem que ir para onde? Ai, que gato, estamos ficando afiado, que bonito. Tem um outro adereço que é autorizado e até desejável que os homens usem. Qual é? A aliança, que significa esta máquina de trabalhar já foi cooptada por uma mulher específica, procure outra, né? Então,
esses são pequenos exemplos que mostram. Os homens não têm tantas liberdades quanto se diz. Ai, mas as mulheres não podiam fumar em público. Tem coisas que os homens também não podem fazer em público. Pintar a unha, dar cabelo comprido. Outro exemplo, exército. Passa na prova da polícia militar. Ou no exército. Você e seu irmão. Eu, Ana, meu irmão João. Nós dois passamos na prova. Primeira coisa que vamos fazer com o cabelo do meu irmão. E com o meu? Mas o quê? O cabelo dele atrapalha no quê? Atrapalha na mira, atrapalha para correr. Tem o meu não. Eu já não vou correr mesmo, né? Ele já sabe que eu não vou correr. Vai ter que vir um homem na minha frente e me defender. É pressuposto. Mas então, veja, existe uma série infinita de coisas que as mulheres podem fazer e os homens não. Quando é o contrário, aí é um apocalipse, é o fim do mundo, acabar o planeta, é o machismo estrutural. Então vamos terminar só essa primeira falácia. A primeira falácia, então, é de que as mulheres são sempre oprimidas o tempo todo, que a vida é uma desgraça. Eu costumo dizer que se eu lesse um parágrafo feminista todo dia antes de trabalhar, eu estava em estado crônico de depressão. Por isso que eu leio um versículo da Bíblia, que para ver se melhora. Porque se eu lesse um feminista, não dá. Esta frase que vocês estão vendo aí é da Christina Hoff Sommers. Ela é feminista, trabalha na Prager, fazendo vídeos para PragerU, por exemplo. Ela diz: as mulheres ocidentais dos dias atuais são as mais livres e independentes da história da humanidade. De muitas formas, elas não somente estão tão bem quanto os homens, elas estão melhores. Por exemplo, as mulheres são a maioria das diplomadas no Brasil. Não sei se vocês sabem disso. De cada 10 pessoas que têm diploma, 6 são mulheres. Lembrem que eu falei no começo, nós estamos falando sempre de condições gerais e não de exceções. Então é óbvio que vai ter casos nas pontas da pirâmide, no topo e na base, que fogem à regra. Segundo problema, segunda mentira, as mulheres são as maiores vítimas de violência. A gente poderia começar falando de feminicídio por aqueles dados que eu falei para vocês, né? Quem comete um crime de feminicídio, em 70% dos casos de crime de feminicídio, o culpado, ele é reincidente, ou seja, ele é traficante, ele é latrocida, homicida, ou seja, ele não matou uma mulher porque ela é mulher. Ele matou uma mulher porque ela estava na frente dele. Se não fosse um homem, fosse uma criança, ele ia matar, certo? Então é um criminoso, ele não escolhe a vítima pelo sexo. Existe crime de feminicídio? Existe. Exemplo, massacre do Realengo, lembram disso? Massacre do Realengo, o atirador mirou na cabeça das meninas e no joelho dos meninos. Não sei se vocês lembram desse detalhe. Ou seja, era um cara de um grupo do Golachan, de uns grupos machistas muito loucos lá da internet, que queria realmente matar as mulheres. Isso é feminicídio. Isso é feminicídio. Isso aí acontece todo dia, toda hora. O homem que mata a sua mulher por crime passional, ele está matando a mulher porque ele a odeia? Se é crime passional, é o contrário. Ele está matando a mulher porque, na cabeça louca e doente dele, ele gosta tanto dela que ela devia ser só dele. Não é o ódio da condição da mulher. Tanto que se ele sobreviver e não for preso, ele vai namorar a outra. Então, se puder, mata a outra também. E se ele fosse gay, ele mataria o companheiro homem. Tanto que 50% dos crimes contra homossexuais é do próprio parceiro. Então, é o crime passional, não é feminicídio. Então, a gente teria que falar sobre isso. Veja, não estamos relativizando o feminicídio. Estamos falando que o índice de feminicídio é muito menor do que o índice de homicídios em geral por qualquer tipo de causa, latrocínio, atropelamento, acidente de trânsito, droga ou qualquer outra causa. Se a gente for analisar a violência no geral, o homem é a maior vítima de violência. Os dados do Brasil já provam isso. Por exemplo, cada mulher assassinada, 10 homens são assassinados. Vamos falar agora, por exemplo, de violência doméstica. Dado de 2010, 52 homicídios. Você já estaria pior. Então, toda vez que você liga a TV, tem uma mulher falando assim: o feminicídio aumentou do ano passado para esse. Sim, o homicídio também, o latrocínio também, os assaltos, tudo aumentou tudo, porque esse país é uma desordem. Não é porque o machismo piorou. Então, 52 mil homicídios em 2010. Desse total, foram assassinados 48 mil homens e 4 mil mulheres. A diferença é de 90% para 10%. 10 para cada uma mulher, 9 homens. São 11 vezes mais homens sendo assassinados do que mulheres. No mesmo ano que tem esse dado aí, foi realizada uma pesquisa para saber violência doméstica. Quanto por cento dessas mulheres morreram dentro de casa? Assassinadas pelo pai, pelo padrasto, pelo companheiro. Das mulheres que foram assassinadas em casa, 40%. Isso aqui é absurdo. Esses caras tinham que estar presos, apodrecendo na cadeia, levando uma surra, inclusive. É crime, é absurdo. Não pode acontecer. De cada 10 mulheres, 4 morrem em casa. É um absurdo. E os homens? De cada 10 homens, 1,5 morrem em casa. 14 é menos que 40%. Sim. Só que 14% de 48 mil é mais que 40% de 4 mil. Perceberam?
Então, morrem mais homens dentro de casa de vítima de violência doméstica do que mulher. Mas eu nunca vi os casos. Aí não é, que é o brasileiro, nunca viu, é que não acontece. E outra coisa, quando um homem morre dentro de casa, ele pode ser assassinado por outro homem. Isso não desconfigura a violência doméstica. Ele pode ser assassinado pelo cunhado, pelo amante da mulher, ou um homem pode matar o amante da sua mulher, ou pode ser assassinado por qualquer outra razão relacionada a isso. O fato de que ele foi assassinado por um homem não muda o fato de que é violência doméstica, e que as vítimas de violência doméstica são esses dados que eu estou mostrando para você. Nós não estamos relativizando. Todo mundo que comete crime tem que ser preso e não tem discussão sobre isso. O problema é que quando se fala de violência, toda vez que o assunto é violência cometida contra os homens, há relativização ou da situação, ou do crime, ou da motivação. Existe um experimento científico que foi feito nas ruas de São Paulo. A gente está em São Paulo, né? Se eu falo isso, eu nunca estou aqui. É um experimento que foi feito em São Paulo, onde uma menina bate num cara durante uma discussão. O casal está discutindo. Começa a brigar, primeiro ela grita, depois ela estapeia, depois ela começa a bater no cara mesmo. E a situação é inversa, o homem batendo na mulher. Primeiro ele grita, depois ele vai para dar o primeiro tapa, ele não consegue fazer isso. Porque quando ele começa a gritar, a população ao redor já está ao redor dele. Quando ele vai para avançar na mulher, o povo já coibiu. Ele não consegue avançar na mulher em público, o que significa que nós não aceitamos violência de homem contra a mulher. Não aceitamos, é mentira. Quem é que faz isso? Só os criminosos, nós, a galera toda não aceita. No experimento inverso, onde a mulher começa a bater no cara, ela consegue bater nele. E além dela conseguir ninguém impedir, ainda as pessoas ao redor fazem o quê? O que você ia fazer se seu amigo chegasse pra você, ô cara, Juliana tá me batendo. O que você ia falar? Ia rir. Exatamente essa reação que vocês estão tendo é a reação que o delegado tem, é a reação que o psicólogo tem, é a reação que todo mundo tem quando se fala desse assunto. Existe um livro publicado no Brasil sobre isso, que é o livro da Simone Ferreira Alvim, Homens, Mulheres e Violência. Pelo que eu sei, é a única pesquisadora brasileira que estudou o caso da violência contra os homens. E ela fala de inúmeros casos de pessoas que ela atendeu e do descaso, tanto das delegacias quanto da equipe médica, dos psicólogos com relação a isso. Ela fala inúmeras vezes sobre isso. Nós não estamos relativizando, nós estamos falando que os homens são as maiores vítimas de violência, não as mulheres. Então, os homens morrem mais que as mulheres de todos os tipos de morte. Não existe um tipo de morte em que as mulheres morram mais do que os homens. Outra mentira que as feministas contam é que elas são as monopolizadoras do combate à violência. Por exemplo, quando a professora descobriu que uma professora minha descobriu que eu era antifeminista, ela deu uma entrevista para o portal Catarinas. Eu fui assistir a entrevista, né? Era sobre mim. Aí ela falava assim: ela é cristã, ela é patriarcal, não sei o quê. Ela é a favor da violência contra a mulher. Eu chego em casa, me bato, então eu me agrido a mim mesma. Por que ela chegou a essa conclusão maluca de que eu sou a favor da violência contra as mulheres? Só porque eu não sou feminista. Então o movimento feminista, ele arroga para si o monopólio do combate à violência, sendo que eles não fazem nada. O que elas fazem? Passeata? A passeata não ajuda em nada. Você passeata para o planeta Terra ser transportado para outra galáxia. Não vai acontecer nada. Né? Então, existem campanhas de conscientização que são efetivas. Você tem que fazer campanha de conscientização e tal. Mas geralmente quem faz isso é o governo. E veja, o governo Bolsonaro acabou de soltar aí um vídeo contra a violência doméstica, inclusive com aquele maquiador homossexual, o Augustinho, ensinando as maquiadoras a conversarem com as mulheres quando verem que elas são vítimas. O governo Bolsonaro, que foi acusado de ser extremamente machista, está super preocupado em combater os casos de violência. E as feministas nem sempre, vocês lembram do caso do projeto de lei do Bolsonaro, onde ele foi simplesmente rechaçado no seu projeto, que era bom para as mulheres, apenas porque o projeto é dele. As feministas também estão esquecendo que o movimento feminista existe há mais ou menos 200 anos. E as santas casas, as casas de misericórdia, os hospitais, os orfanatos, as ONGs, as instituições de caridade da Igreja Católica, por exemplo, existem há 2000. Então, não é o movimento feminista que combate a violência. Aliás, o movimento feminista atrapalha o combate à violência quando cria falsas acusações de estupro e de violência doméstica. Esses dias me mandaram uma psicóloga que comentou no Facebook, embaixo do perfil de uma mulher, estava desentendida com o marido por um motivo qualquer, que ela deveria notificar a polícia de que ele tinha a agredido e que ela mesma devia ser agredida. Uma psicóloga dando essa recomendação aqui no Facebook, no Brasil. Essa é uma estratégia já em outros países. Existem países onde a medida cautelar é imediata. Se acusou o seu marido de bater em você, ele vai imediatamente afastado de casa, não pode chegar 3 km perto dos filhos, tem que pagar pensão. Imediatamente. Imagine que coisa boa se tu quisesse livrar do cara. Ele não chega mais perto de você, não te perturba, e ele imediatamente tem que pagar pensão sem processo nenhum. Sem processo judicial. Esses dias estavam as deputadas feministas falando sobre um projeto de lei para que as mulheres, para que nos casos de estupro, violência ou crime contra a mulher,
a palavra da vítima bastasse. Olha o circo. Imagina, meu marido me bateu. Não precisa nem fazer corpo de... Vocês lembram da Patrícia Leles? Falar mais nada da Patrícia Leles. Falar mais nada. 3. Os homens e as mulheres só são diferentes porque foram educados para o serem. Já ouviram isso, né? Ai, porque essas mulheres assistem novela. As que meninas brincam de boneca porque dão as bonecas para elas. Não, elas não iam brincar. Eu recomendo que quem não assistiu ainda assista um documentário chamado Paradoxo da Igualdade. Foram feitos alguns experimentos, inclusive com bebezinhos, que não tiveram tempo de sofrer influência da cultura. Então, crianças de 3 a 1 ano, 6 meses, colocavam as crianças, por exemplo, dentro de um cercadinho com brinquedos. Meninos e meninas vestidos da mesma cor. E dentro do cercadinho, brinquedos com olhos, tipo boneca ou qualquer coisa com olho. Um quadrado com olho. E objetos quadrados, redondos, geométricos, mecânicos. As meninas, bebezinha menina, elas engatinhavam até os objetos com olhos. Fosse o que for, era um cobra de olho, não importa. Então, os especialistas falam, olha, as mulheres procuram contato visual, elas procuram comunicação, sociabilidade, e os meninos procuram as ciências duras, engenharias. Isso não é uma questão de criação, é uma tendência. Ai, mas eu conheço uma fulana que ela é astronauta da NASA. De novo, a gente está falando de regra ou de exceção, né? Eu conheço um amigo que decora as capitais de todos os países do mundo, daí. Né? Tipo, é grande coisa, isso é uma exceção. Então, a feminista que nós falávamos antes, a Mary Wollstonecraft, ela era uma iluminista. E um dos mitos do iluminismo é supor que basta educar as pessoas para resolver o problema da humanidade. Ai, tem falta de educação. Violência, ai, tem que educar. Chacina, ai, tem que educar. Dengue, ai, tem que educar. É tudo vai educar, todo mundo vai resolver. Esse é um argumento esquerdista. Você veja, é um argumento de uma antropologia positivista, positiva. O esquerdista, a priori, ele pensa que o homem nasceu bom e a sociedade o corrompe. Rousseau, você aprende Rousseau na faculdade, ou seja, que é para se esquerdizar já no primeiro ano. Rousseau dizia isso, olha, todo mundo é bonzinho, todo mundo é fofo. O problema é que depois aprende as coisas erradas. Vocês lembram do Champinha que degolou uma moça com uma serrinha de faca, demorou 5 dias, ficou estuprando ela pregada numa sala? O Champinha, para Maria do Rosário, é uma vítima da sociedade. Ele nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Já ouviram isso? Agora, o pensamento do Bolsonaro, o Bolsonaro é um direitista nato. Eu acho que ele nem estudou Rousseau, Hobbes, mas ele vai, as coisas vêm na cabeça dele. Se você fala com ele, ele é um pessimista nato. O que ele diz? Vai chegar alguém na tua casa com um fuzil e vai matar tua família toda. Da onde que tu tirou isso? Ele já está pressupondo, ele parte do pressuposto do ruim. Ou seja, para ele pensa como um livro de Gênesis da Bíblia. O homem é ruim, o homem é mau e vai fazer desgraça. O que se deve fazer? O possível para amenizar, evitar e depois prender o cara. Tem que prender, tem que castrar. É isso o pensamento. Aí você vai pedir para Maria do Rosário, para Márcia Tiburi, como é que resolve o problema? Márcia Tiburi, como é que seria o mundo ideal para você? Ela responde, um mundo onde todos são feministas e hippies, andam pelados e comem alface. Ah, tá bom, tá. Aí você vai perguntar para Maria do Rosário como é que resolve o problema da violência. Educação. A educação vai salvar o país. É sempre... Educação é bom? Educação é bom. Então vocês me digam por que os meus colegas políticos, muito estudados, são os maiores corruptos, mais corrompidos de alma do país. Se a educação resolve todo o problema, não teria médicos, embargador, não teria nenhum ministro do STF fazendo qualquer coisa errada, porque ele não estudou tanto, né? Então, veja, isso é um mito. E esse mito, além de existir um mito que diz que a educação vai resolver todo o problema da humanidade, ainda existe o outro mito iluminista, defendido pela Mary Wollstonecraft, de dizer que se você educar homens e mulheres para serem iguais, eles o serão. Então, a Mary Wollstonecraft defendia escola pública obrigatória e gratuita, compulsória. Tipo, nasceu a criança, 12 anos do regime semiaberto na escola, né? Vai todo mundo para a escola, mesmo que não tenha cometido delito nenhum. Aí ela dizia, olha, o dia que isso acontecer, porque ela escreveu em 1792, o dia que isso acontecer, homens e mulheres serão iguais, e as mulheres vão parar de ser fúteis, mimadas, e de ficar o dia inteiro pensando em sapato. Ela odiava isso, ela era diferente, ela dizia que as outras mulheres francesas e inglesas só pensavam em sapato, em moda, em tecido, em piano e em fofoca. Ela dizia, vai mudar isso, é só educar. Ok, educamos então, tá todo mundo educado, vamos para os dados. 359.196 é o quanto as mulheres gastam em sua aparência durante a vida, de acordo com um estudo feito na Inglaterra. Uma investigação semelhante divulgada pelo site IG, a pesquisa verificou que os produtos que lideram os gastos das mulheres são quando não estão com o marido, porque daí quando está com o marido é para comprar comida, que é daquele que paga, né?
cremes, loções, tinturas de cabelo. Outra pesquisa verificou que os gastos pessoais das mulheres são com roupas, calçados e coisas que vocês já sabem. Não precisa falar isso de pesquisa para vocês já sabem isso. Por exemplo, o YouTube é uma plataforma gratuita onde você pode assistir qualquer coisa. Como montar uma mini espaçonave da NASA. Tem lá. Como fazer um ferro elétrico com garrafa PET. Tem qualquer coisa. Engenharia, política, filosofia, iluminismo, curso grátis. Tem o Burke para você estudar. Compra o meu... Como é que é? Clube Conservador do Burke lá. .com, assiste tudo. Você pode fazer isso? Pode. Mas o que as mulheres fazem? Elas vão lá assistir tutorial de maquiagem. Sim ou não? Tá proibido. Vão assistir a Sônia Abrão falando que não sei quem tirou foto de costas na praia de Ipanema. Né? Tá bom, tá. Né? Então, veja, a educação não muda as tendências das pessoas. Eu estou dizendo que as mulheres são fúteis. Não, quem dizia isso era Mary Stonecraft. Eu não acho que tem problema nenhum. Se você quer ficar falando de maquiagem, a vida é sua. Não existe escala de preferências, exceto se for crime, né? Pedofilia é escala de preferência. Mas não existe, se uma mulher gosta de maquiagem, a outra gosta de política, a outra gosta de literatura, beleza, cada um faz o que quer. O que eu não posso é criar uma mentira sobre esse fato e dizer que essas mulheres só gostam de maquiagem porque elas são incentivadas a isso. O que acontece é o oposto. Quanto mais uma mulher ganha dinheiro, você pensa, minha mulher compra 15 sapatos por mês. Se eu ficar rico, ela vai comprar 100 sapatos por mês. Não, o que ela faz? Ela compra 15 sapatos por mês mais caro. Aí eu cada par, entendeu? Então, se a mulher galga títulos e ganha dinheiro, ela gasta mais naquilo que ela já gastava antes. No livro da Esther Vilar, O Homem Domado, ela fala sobre algumas características femininas. Sobre como os homens não entendiam o que as mulheres estavam fazendo. Então, por exemplo, eles olhavam lá a mulher lavando roupa, e pensavam, não é possível. Essa mulher tem uma vida infeliz, eu vou criar um troço para ela chamado máquina de lavar. Daí ele pensou, agora que eu criei a máquina de lavar, isso está no livro da Esther Vilar, vai sobrar na cabeça deles 2 horas e meia. Eu já avaliava, vou comprar uma máquina que vai custar metade do meu salário, mas eu vou comprar porque vai sobrar 2 horas e meia por dia. O que ela vai fazer nessas 2 horas e meia? Estudar filosofia, eu tenho certeza. Daí o cara compra a máquina de lavar para a digníssima. Quando ele chega lá, ai amor, no meu tempo livre eu resolvi pintar panos de prato. Ah, tá bom, ok. Aí ele pensa, ela não deve ter panos de prato o suficiente. Eu vou criar uma máquina de lavar pano, lavar louça para ver se sobra um tempo. Aí sobrou um tempo, ela diz, eu e minhas amigas agora vamos fazer um curso de biscuit. Aí o cara, não estou entendendo por que essa mulher não vai estudar engenharia, física, metafísica, não é? Por quê? Errado não é cada um faz o que quer. Existem mulheres na matemática, existem premiadas do Nobel em matemática, em física, em astrofísica, existem. Mas existe também a realidade baseada na estatística, que diz que os homens, pela alta taxa de testosterona, pela agressividade quase nata, eles são mais competitivos e gostam de áreas mais desafiadoras e gostam de ciências duras, engenharia, astrofísica, entendeu? A vida é assim, pode parecer ruim para quem menospreza a condição feminina. Então as mulheres estão em condição inferior, porque as mulheres gostam só de filosofia. Mas quem disse que filosofia é inferior à engenharia civil? Isso é você que está dizendo, porque você ouviu tanto que está falando isso. Não tem nada de inferior em cozinhar o alimento dos seus filhos e do seu marido em relação a construir uma máquina de lavar roupa. Não tem inferioridade nisso. Se não tivesse alguém cozinhando e cuidando, não tem como as pessoas saírem de casa para criar nada. É a mesma coisa que se fala em relação ao agricultor, né? Existe muito preconceito. O agricultor é um subtipo de subhumano, porque ele não tem acesso às coisas. Cara, se todos os agricultores tiverem acesso e todos forem virar cientistas da NASA, você não vai ter o que comer, né? Então não existe esse grau de inferioridade. Não há nenhum tipo de inferioridade ou de indignidade em cuidar dos filhos. Porque você está cuidando de um ser humano que para fazer não dá para juntar todos os cientistas da NASA que não faz um. Você fez um sem perceber às vezes, né? Então, é uma coisa outro exemplo. Tem um outro exemplo muito bom do Chesterton. Ele fala assim, o mundo moderno colocou na cabeça das mulheres que a escravidão servirá ao marido e liberdade servirá ao patrão. Né? Outro exemplo, professora de matemática. A pessoa sai de casa, estuda 5 anos de licenciatura em matemática, passa no concurso, vira professora de matemática do ensino fundamental de 30 crianças. Mas a fulana é professora de matemática. A outra é dona de casa. Daí você começa a fazer a comparação. A professora de matemática é empoderada.
Não, a professora de matemática ensina 45 minutos de matemática para um monte de criança que ela não conhece, sobre quem ela não tem responsabilidade moral. A mãe ensina absolutamente tudo do mundo para uma criança só. E essa criança, do ensinamento dessa mãe, depende da vida inteira da criança. O professor de matemática pode ser o pior professor de matemática do mundo e ele não vai acabar com a vida da criança. Agora, experimente ser a pior mãe do mundo para tu ver. Se teu filho não pega um revólver e não sai na chacina do realengo. Né? Então, se existe um grau de dignidade, é mais digno aquele que põe as prioridades no lugar certo. A prioridade é família. O ser humano é prioridade. Depois é que vem a máquina da NASA, saber se tem água em Marte, saber se as baleias estão sobrevivendo, etc. Né? Bom, a gente falou aqui sobre 3 mentiras, são 10, mas no livro são 100, mais ou menos. Então, se você comprou o livro, a gente vai ficar aqui. Lembrem de colocar as cadeiras do lado para eu poder autografar, se você quiser, tirar uma foto. Enfim, a gente vai estar aqui também para vender os outros livros do Burke, as camisetas, os cursos. Eu agradeço muito a atenção de vocês, vocês são uma plateia muito legal, não ficaram fazendo porque tem certos lugares que eu vou. Muito obrigada mesmo, Deus abençoe vocês e vocês me fazem muito feliz com a presença de vocês.